ansiosos esperando que, não que viesse estourar, né, mas que ele venha sair assim aos poucos. Eu creio que no milagre de Deus pode fazer na vida dele. Porque a promessa de Deus ela é viva e eficaz. E Deus, né, está vendo a nossa ansiedade, está vendo a nossa perseverança. E já começou, né? Desde ontem começou aqui a vazar um pouquinho. Eu fui dormir 2h pouca da manhã porque Deus deu a oportunidade de parar para mim poder dormir. Aí de manhã já está aqui vazando, aos pouquinhos. E agora à noite voltou aqui para cima de novo, agora à tarde. Está vazando de novo. E eu creio que devagarinho aquilo ali vai, né? Nós vamos fazer outro procedimento. Vamos fazer sim o culto de ação de graça. A gente vai fazer dia 24 um procedimento. Vamos fazer uma consulta agora. E ele vai fazer um catéter. E ele não vai precisar, né, furar os braços dele, porque ele está muito frágil. E eu creio na vitória do Manuel. O Manuel tem 87 anos, meu esposo. Mas Deus quis assim, né? Deus quis me colocar na vida dele para que eu possa, para me ajudar ele, né, nessas oportunidades que ele está tendo, né, de ser curado. E eu creio que Deus vai curar essa doença, né, que essa doença está deixando muitas pessoas nervosas, perdendo seus entes queridos. Mas eu creio na vitória do Manuel e na minha vitória em nome de Jesus. E da Dila também, né, que está sempre com ele lá, mas tem que ter um pouquinho de cuidado agora, porque, né, na fisioterapia, Deus é o Deus de milagre. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade e as palmas para o Senhor Jesus nessa noite. Não para mim, mas para o Senhor. Amém, igreja? Amém, diga. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Já desde antemão agradecendo ao Senhor. Aleluia, Jesus. Né? Muito bom, muito orado. A gente estava clamando muito, temos clamado muito, orado muito por ele. E um milagre, né? O Senhor opera, o Senhor não mudou. Ele é o mesmo Deus, ele não mudou. O mesmo Deus que operava lá na época de Moisés, Abraão, Isaac, Jacó. É o mesmo Deus que opera hoje na minha vida, na tua vida, na nossa vida. Fazendo os milagres, trazendo, né, as vitórias que nós precisamos e nos dando, né, a certeza e a convicção de que Ele não nos abandona. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então é momento de agradecer, só para a gente agradecer ao Senhor a última por causa dessa vitória aí do seu Manuel. Estava orando muito e o Senhor viu, tem visto aí o processo que a gente fez, né, para que esse milagre acontecesse. E como a missionária Lucinéia falou, o caroço estourou, mas a gente crê que o Senhor vai fazer operar um milagre. Esse já é um bom sinal, né? Porque creio eu que ele deveria estar sentindo as dores lá. A gente está com um machucadinho, incomoda, imagina ele com aquele machucadinho lá no rosto. Mas Deus é fiel, amém? Amém. Então vamos louvar, missionária. Em nome de Jesus, é chegada a hora de agradecer. Oh, glória. Glória. Perdão, pastor Carlos, mas é motivo de louvor e adoração ao Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Abençoe, Jesus. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Aleluia. Abençoa, Jesus. Abençoa toda adoração, toda honra seja dada a Ti, meu Deus. O Senhor venha, Senhor, visitar cada lar, cada família. Abençoa, Jesus, essa rua, cada morador, Senhor da glória, vai visitando. Pai, que todas as pessoas, Senhor, que estão ao nosso redor, venham ouvir esse louvor, Pai. Para te agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela vida da irmã que está aqui, pela família dela. Abençoa ela, Senhor, para estar aqui outro dia, Senhor, te buscando em espírito e em verdade. Toda a sua família, em nome de Jesus, meu Deus. Que o Senhor venha receber esse louvor, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus. É chegada a hora de agradecer. É chegado o momento de cantar. O que até agora só te fez sofrer está com o tempo esgotado pra acabar. Deus vai curar suas feridas e até quem não acredita vai passar a entender que nas horas mais difíceis você não lutou sozinho, o teu Senhor te fez vencer. Não precisa mais chorar, Jesus enxuga as suas lágrimas agora. Comece a louvar, Ele já mudou o fim da sua história. No seu nome há poder, muralhas e barreiras faz cair ao chão. Tome posse da vitória, meu irmão. Os anjos se levantaram, os céus estão descendo para te socorrer. O Todo-Poderoso já ouviu você e agora o seu pedido veio atender. O Senhor te deu vitória, outra vez seu inimigo foi envergonhado. Fugiu em disparada ao te ver assentado. A mesa que Deus preparou pra você, só pra você. Pois o Senhor seu Deus os acompanhará e lutará por vocês, quando os seus inimigos para dar vitória a vocês. Deuteronômio 20, 4. Aleluia. Não precisa mais chorar, Jesus enxuga suas lágrimas agora. Comece a louvar, Ele já mudou o fim da sua história. No seu nome há poder, muralhas e barreiras faz cair ao chão. Tome posse da vitória, meu irmão. Os anjos se levantaram, do céu estão descendo para te socorrer. O Todo-Poderoso já ouviu você e agora o seu pedido veio atender. O Senhor te deu vitória, outra vez seu inimigo foi envergonhado. Fugiu em disparada ao te ver assentado. A mesa que Deus preparou pra você, só pra você. Os anjos se levantaram, do céu estão descendo pra te socorrer. O Todo-Poderoso já ouviu você e agora o seu pedido veio atender. O Senhor te deu vitória, outra vez seu inimigo foi envergonhado. Fugiu em disparada ao te ver assentado. A mesa que Deus preparou pra você, só pra você. Deus preparou pra você. Glória a Deus.
essa oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero convidar o pastor Carlos Salles, amém? Aleluia. Louvado seja. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ah, não, você já é de alguma igreja? Frequenta? Frequentava, mas o pastor já ia na quadra do bar. Ah, Só que ok. está muito perigoso, aí não pode mais não. Amém. Está Ah, muito tempo sem ir já. seja bem-vindo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Pai amado, Deus querido, mais uma vez diante de Ti, diante do Senhor, glorificando e exaltando o Teu nome, te bendizendo. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse momento de estarmos aqui adorando, louvando e agradecendo o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por estarmos louvando, Pai. Muito obrigado, Senhor. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. Receba, Senhor. Oh, Deus, receba de nós, ó Pai. Que possa chegar diante do Teu trono com cheiro agradável e suave, Senhor, as Tuas narinas. E que o Senhor possa receber a nossa adoração. É de coração para Ti, Pai. É de coração para o Senhor, Pai. Toma aqui, Senhor, Teu filho, pastor Carlos Salles, diante do Senhor. Oh, Deus, diante do Teu altar, derrama sobre ele, Pai, o Teu poder, a Tua graça, a bondade, misericórdia, o Teu amor. Derrama sobre ele a unção do Teu Espírito Santo. Que não seja ele falando conosco, mas que seja o Teu Espírito Santo falando através da boca dele. Usa, Senhor, a mente, o coração, o corpo, a boca, os ouvidos, os olhos, os braços, as mãos. Usa, Senhor, o Teu Filho conforme a Tua vontade, o Teu querer, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha falar poderosamente através dele, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Renova, restaura as suas forças, dá vigor, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Assim como diz a Tua palavra, que os jovens andarão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão, e subirão com asas como de águia. Que ele venha, Senhor, caminhar e não se cansar, correr e não se fadigar. Que ele venha subir, Pai, que ele venha permanecer, Pai, com asas como de águia, Pai, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, para a amada igreja. Amém. É bom nós estarmos aqui nesta noite. É bom louvar, engrandecer e magnificar o nome do nosso Deus. Ele tem cuidado de nós, Ele tem feito toda a diferença. Só podemos agradecê-lo, né? Quero convidá-los para nós estarmos abrindo as Sagradas Escrituras em Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28. Amém? Glórias a Deus. Seja o Senhor conosco. Aleluia. Nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Glórias, glórias. Oh, aleluia. Nós estaremos vendo o versículo 23 e fala sobre os castigos sobre a desobediência. Amém? Deuteronômio capítulo 28, versículo 23. Glórias a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: e os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra em que está debaixo de ti será de ferro. Amém? Glórias a Deus. Podeis assentar. Oh, aleluias. Zumbido, né? Só porque eu comecei a pregar, a caixa começou a zumbir, né? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, Moisés leva o povo para o Monte Ebal e o Monte Gerizim. E ali naquele monte, ele
leva ao povo de Israel e aconselha ao povo de Israel a respeito da obediência, do cumprir dos mandamentos do Senhor. E Moisés fala: se o povo for obediente, o povo comerá o melhor da terra. Mas na desobediência do povo, a terra que está debaixo dos seus pés será de ferro e o céu de bronze. E muitas situações têm acontecido assim conosco nos dias atuais. Porque diz a Sagrada Escritura que nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Bendito e bendita é a nação que busca o Senhor, que serve ao Senhor. Mas a nação que se afasta do Senhor, essa nação ela passará por situações difíceis. E tudo que tem acontecido no nosso meio, meu amado irmão, minha amada irmã, não é falta de aviso. Nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra. A cada dia, a cada instante, nós estamos sendo provados pelo Senhor. E quando nós olhamos as dificuldades, seja as dificuldades quais forem, nós precisamos voltar para Deus. Porque Israel, quando ele se distanciava do Senhor, o Senhor mandava castigo sobre eles. Mas quando Israel, ele se arrependia do seu pecado, Israel, ele caía em si, Israel voltava para o Senhor abria as janelas do céu e derramava bênçãos sem medida sobre o seu povo. E conosco não é diferente. Nós precisamos entender que o Senhor, ele ainda está de braços abertos para receber cada um de nós. Nós estamos vivendo o tempo da graça, o tempo em que o Espírito Santo está no nosso meio, indo na frente, preparando o caminho, nos consolando, abrindo portas, nos ensinando, falando aos nossos corações. Nós precisamos entender que temos o amor de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Mas muitas vezes a gente olha para situações que nós estamos passando, a gente fala: Deus, isso no secreto, né? Porque a gente não fala isso para ninguém, né? No secreto a gente fala com Deus: Deus, será que o céu está de bronze? Será que a terra que eu tenho pisado debaixo dos meus pés, ela é de ferro? Olha a prova que eu estou passando, e quando essa prova que eu tenho passado é semelhante àquelas provas que Moisés falou lá no Monte Ebal. Que situação, Senhor, o que está acontecendo? E a gente começa a palestrar com o nosso Deus, a gente começa a falar com o Senhor, e nós precisamos, nessa conversa com Deus, fazer um autoexame. A gente precisa falar onde eu errei, aonde que eu pisei na bola, o que aconteceu comigo, por que dessa situação. E nós precisamos, amados irmãos, assim como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensinou, entrar dentro do nosso quarto, fechar a porta e ali ajoelhar ao Senhor e clamar a Ele, chorar. Aleluia. E falar com o Senhor a respeito de tudo que nós estamos passando. Porque, segundo o Senhor, Ele tem nos chamado em vários versículos da Bíblia para comer o melhor dessa terra, para estar participando da sua mesa. E muitas vezes, amados irmãos, quando nós nos encontramos na bonança, quando nós nos encontramos bem, a gente esquece todo aquele derramar, a gente esquece todo aquele processo que nós passamos,
A gente esquece de fazer o bem àquelas pessoas que esteve conosco na situação difícil. A gente esquece de ser favorável. E a gente precisa continuar nesse processo, falando, não, agora eu estou bem. Eu estou numa situação mais tranquila. Eu já passei por situações difíceis, mas agora o Senhor, Ele me deu bonança. Agora o Senhor, Ele me deu trégua. E eu tenho estado na sua presença e tem sido assim, algo assim maravilhoso. Não tem faltado nada. Mas será que nesse momento de fartura a gente lembra da casa do Senhor? Será que a gente lembra daquelas pessoas que estão passando necessidade à nossa volta? O Senhor, Ele tem visitado a minha pessoa, o Senhor tem visitado a tua pessoa. A gente precisa entender. A gente precisa estar verdadeiramente olhando para dentro de nós. Eu lembro uma vez que um pastor, ele me chamou no canto e ele falou assim, olha, nós estamos passando um processo muito grande aqui dentro da igreja. E tem um irmão que ele trabalhou numa firma, e nessa firma que ele trabalhou, ele ficou ali 12 anos. E o irmão está sabendo que a gente passou por um processo muito grande, ele recebeu o tempo de casa dele, e ele não deu dízimo daquele tempo de casa. E às vezes a gente deixa de ser fiel a Deus. E o Senhor diz assim, seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. E às vezes a gente não tem sido fiel nem no pouco, quem dirá no muito. E às vezes a gente passa por processo, e aqueles processos que nós estamos passando, a gente convida a igreja A, a gente convida a igreja B, a gente vai encontrando os irmãos no meio da rua, a gente vai falando, olha irmão, quando você tiver um tempinho lá na sala de oração, quando você tiver um tempinho lá na consagração, na hora das tuas orações lá, lembra do meu filho ele está lunático, meu filho está passando um processo terrível, lembra de mim. A gente precisa entender, amados irmãos, que aquele que se achega ao Senhor, ele jamais lança fora. Mas eu tenho falado uma palavra, e muitas vezes a gente chega para o Senhor e fala assim, que venha o teu reino, mas o vosso reino nada. A gente precisa dizer que venha o teu reino, mas eis-me aqui, eu sou uma peça a qual, a hora que o Senhor precisar, eu serei usado como instrumento nas tuas mãos. Eu estou à tua disposição. Assim conforme fez Isaías, no capítulo 6 de Isaías, quando ele vê o Senhor falando, a quem enviarei? Isaías fala, envia-me a mim. A gente precisa falar com o Senhor, eu estou pronto para ser enviado. Eu estou pronto para fazer a tua vontade. Porque a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Então nós precisamos de estar recebendo do Senhor, mas a gente precisa também de fazer a nossa parte. Nós precisamos tirar um tempo para oração, nós precisamos tirar um tempo para leitura da palavra. A gente precisa tirar um tempo para falar com o nosso Deus. E a gente não pode deixar só para a hora do culto. A gente tem que ter momentos com Deus dentro da nossa casa, no nosso lar. E às vezes, amados irmãos, a gente fica dentro de casa o dia todo, mas a gente não tira aquele momentozinho para fechar a porta do quarto, colocar os joelhos no chão e falar, Senhor, eu quero te agradecer por esse dia. Eu quero te agradecer pela constância do Senhor na minha vida. Porque o Senhor tem enviado os teus anjos, tem me protegido, guardado a minha família. E eu preciso realmente que o Senhor venha estar fazendo toda a diferença. Amém? Então nós precisamos disso. Quando a gente vê o Senhor falando a respeito do céu de bronze, a gente vê a respeito, no mesmo capítulo 28 de Deuteronômio, ele fala, se você for fiel ao Senhor, o inimigo ele vem por um caminho contra ti, mas por 7 ele tem que fugir. Mas se você não ouvir a voz do Senhor
e foi ingrata ao Senhor, aí acontece o contrário. Vai acontecer o contrário. Que o teu inimigo ele virá contra ti por um caminho, mas por 7 você tem que fugir. Ele vai falar que bendita é a tua amassadeira, mas se você for desobediente, maldito será ao entrar, maldito será ao sair. O Senhor vai dizer, e Ele vai dizer que Ele está enviando o povo dele para uma terra que mana leite e mel. E nessa terra, se o povo for desobediente, o que vai acontecer é que os inimigos virão contra ele e vai tirar ele daquela terra. E aí a gente precisa entender, é uma terra que mana leite e mel. E o Senhor, Ele instrui o povo de Israel a obedecê-lo. Nós temos o livro de Levítico, que é o livro da lei do Senhor. E Números também fala, Êxodo também fala. Em Êxodo capítulo 20, o Senhor, Ele diz no versículo 4 de Êxodo capítulo 20, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem algumas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem te servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso e visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E aí a gente olha para o povo de Israel, e a situação do povo de Israel é esta. O povo de Israel, ele quando está na bênção, na presença do Senhor, são coisas maravilhosas. Mas quando o povo de Israel, eles faz o que é mal aos olhos do Senhor, o que vai acontecer? O Senhor envia os próprios inimigos contra o seu povo para o disciplinar. E naquele momento da disciplina, o que vai acontecer? Acontece que Israel, ele não fica 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 1 mês. Não. Ele fica 40, 50, 400 anos, 600 anos na escravidão. Isso é tempo demais. A gente vê uma passagem que o Senhor vai falar, que chega Nabucodonosor e leva o povo de Israel, e o povo de Israel fica 70 anos cativo nas mãos dos caldeus. Então a gente precisa entender que às vezes a obediência é melhor do que o sacrificar. Por causa de quê? Porque imagina quanto tempo muitos de nós temos orado e o Senhor não tem respondido. A gente vê que havia um homem em frente ao tanque de Betesda que estava ali há 38 anos. Imagina 38 anos de sofrimento. Imagina quanto tempo o povo de Israel sofria. E em Juízes capítulo 6, versículo 6, até o versículo 14 vai dizer assim: e assim empobreceu muito pela presença dos midianitas todo Israel. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Mas o início do texto vai dizer assim, no capítulo 6, versículo 1, porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal perante a presença do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então, no versículo 7, sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou um profeta dos filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e das mãos de todos quantos o oprimiam, e os expeli, e diante de vós, a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus,
em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Nós precisamos entender que é necessário dar ouvido à voz de Deus. É necessário andar nos seus caminhos. É necessário fazer se cumprir todas essas coisas na nossa vida. E às vezes, amados irmãos, a gente abusa da bondade do Senhor. Eu ia falar abusa da sorte, né? Mas abusa da bondade do Senhor. Porque nunca foi sorte, sempre foi Deus. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. E a gente precisa entender, amados irmãos, que nós não podemos, de maneira nenhuma, nos afastar da presença do Senhor. Ele vai dizer no versículo 6, e empobreceu muito Israel. Por que eles empobreceram? Porque quando eles plantavam, via os medianitas com seus camelos, com bois, com cabras, com o seu gado, e colocava na plantação de Israel para comer a plantação de Israel. Israel não colhia. É por causa disso que a gente encontra Gideão malhando trigo no lagar. Porque no lagar não é lugar de malhar o trigo, mas é lugar de pisar a uva. Mas ele estava malhando trigo no lagar para ter o que comer, para ter o que beber. E nessa época, Israel, por causa da invasão dos midianitas, Israel, eles furavam buracos na rocha para morar dentro da rocha. Uma situação terrível que Israel estava passando. Amados irmãos, o Senhor, Ele é fiel em todo o seu propósito. E a gente precisa entender, no capítulo 37 de Salmo 37, olha o que o Senhor vai falar. 37, versículo 25. Que palavra gloriosa do nosso Deus. 37, 25. Ele diz assim, um salmo de Davi: fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. O Senhor, Ele está dizendo isso. Eu fui moço, e hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado ser, nem a sua descendência mendigar o pão. Davi, ele está falando de justo. Davi, ele está falando, e nós precisamos entender, amados irmãos, porque muitas vezes a gente precisa medir o que nós estamos fazendo. Como assim, pastor Carlos? Tirar exemplo das Sagradas Escrituras. E quando nós tiramos exemplo das Sagradas Escrituras, nós precisamos aprender com esse exemplo. A gente vê José decifrando os sonhos de Faraó. Quando José decifra o sonho de Faraó, o Senhor traz até José a revelação daquele sonho, que foi 7 anos de vacas magras e 7 anos de vacas gordas. E nos 7 anos de vacas gordas, o que tem que acontecer? Nós precisamos aprender a poupar, a guardar. Nós precisamos aprender a estar administrando. E muitas vezes, no tempo de vaca gorda, a gente não sabe administrar. A gente não sabe poupar. Porque a gente pensa, meu amado irmão, que a situação vai ficar bem toda a vida. Mas a gente precisa, se nós aprendermos a administrar, a poupar, a fazer aquilo que o nosso Senhor Deus de Israel Ele está nos ensinando, nós vamos sempre nos dar bem. Porque o Senhor, através do Espírito Santo, traz isso dentro do nosso coração. Mas muitas vezes o que tem acontecido, a gente olha para Deus e a gente fala com Deus: olha, Deus, é por causa do Senhor que está acontecendo isso. A culpa é tua, o Senhor é meu Deus, o Senhor é meu Pai, o Senhor é dono do ouro, o Senhor é dono da prata. Mas o Senhor fala assim: eu tenho te dado em abundância, eu tenho te abençoado, porque o Senhor não deixa de abençoar.
A mão do Senhor para conosco é generosa. Mas às vezes a gente fica numa luta danada, travada com a gente mesmo, e a gente nunca aprende. Entra ano e sai ano, a gente nunca aprende. E a gente precisa aprender com Deus. Porque o ensinamento está diante dos nossos olhos. O que precisa acontecer para a gente aprender? E a gente precisa olhar para essa palavra de Davi. E ele diz assim: eu fui moço, e hoje sou velho. Eu jamais vi o justo mendigar o pão, nem da sua descendência a passar fome. Então, nós precisamos obedecer os mandamentos do Senhor. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar. Nós precisamos entender que nós temos um Pai. Mas nós precisamos também nos disciplinar. Nós precisamos aprender com Deus. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo do Senhor. Porque se nós andarmos diligentemente segundo o poder do Espírito Santo de Deus, de maneira nenhuma teremos falta de alguma coisa. Amém? Então, é uma palavra a qual o Senhor tem nos instruído. Então, no Salmo 127, o Senhor, Ele tem uma palavra para cada um de nós. Nós já falamos muito a respeito dessa palavra. É uma palavra assim, abençoadora. Ele fala: segurança, prosperidade, fecundidade, vem somente de Deus. Cântico dos degraus de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre no seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Amém? Então, o Senhor, Ele traz uma palavra que é uma palavra que ela não deixa dúvida. Ela não deixa aquele sentido figurado que a gente traz num ditado popular, falando como você está. Aí você fala: estou mais ou menos, estou meia pedra, meio tijolo. Não, o Senhor, Ele traz uma palavra reta. O Senhor fala: se eu não edificar a casa de vocês, vocês trabalham em vão. Sou eu, o Senhor, quem edifica. É Ele quem está dizendo. E nós precisamos entender isso. Aleluia. Tudo que chega na nossa casa, nós precisamos estar agradecendo a Deus. Eu lembro que eu ouvi uma pregação de um pastor, e ele estava pregando, eu não sei se estava testemunhando na rádio, foi um negócio assim. Ele disse que chegou no mercado com as compras, colocou as compras em cima da mesa, e ali ele ia com as mãos em cima de cada sacola. Obrigado, Senhor, por esse mantimento, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, providenciado. E ele e a esposa, quando ia ajeitando as coisas no armário e colocando ali, ele ia orando e clamando ao Senhor, agradecendo ao Senhor. Nós precisamos entender que o soldo que vem na nossa mão, nós precisamos daquele soldo, falar: Senhor, olha, está aqui o soldo que eu recebi, e de tudo isso que eu tenho recebido, ore e agradece ao Senhor, tira os seus 10%, que é devido ao Senhor, o dízimo, e aquilo que você ficar na sua mão será suficiente para você fazer todas as coisas. A gente precisa entender isso. E muitas vezes a gente não entende. A gente fala: se eu ganhasse 10 mil, eu ia abençoar o Senhor. Mas se a gente ganha 1.000, tem que dar 100. A gente não consegue dar 100. Imagina se a gente ganha 10 mil, tem que dar 1.000. Aí fica muito mais difícil. Fala, R$1.000 é muito dinheiro para dar lá para o pastor.
Aí você fala, não, imagina, agora eu vou ganhar 20 mil, eu tenho que dar 2 mil. Aí você não dá o 2 mil, aí o Senhor vai abaixando o teu dinheiro, quando vê você não tem nada. Tem aí um testemunho na internet que o dono da Colgate, ele dava 50% de tudo que era dele. A gente precisa ter essa bondade de Deus na nossa vida. Porque quando o Senhor ele olha para nós, o Senhor ele dá tudo. Ele não nos negou o seu filho. Ele não nos nega nada. Imagina, eu tenho falado para os irmãos já há um largo tempo, testificado, eu não tinha saúde para viver 30 anos de idade. Eu pensava que nunca ia chegar aos 30 anos de idade. Eu já vou chegar, estou com 55, daqui a pouco eu vou chegar aos 60. E é coisa assim que eu fico maravilhado com Deus por causa disso. E às vezes a gente tem fé, mas a nossa fé é uma fé assim, meio assim, condicional. Se eu ver alguma coisa acontecer, eu vou fazer parte disso. Se eu não ver nada acontecer, a gente tem que acreditar mesmo sem ver. Aleluia. Porque a fé de Tomé é desse jeito, ele fala, se eu não tocar nas suas mãos, ver o buraco dos cravos, ver as suas feridas, de maneira nenhuma eu acreditarei. E quando o Senhor aparece para ele, ele fala, agora eu creio. E o Senhor fala assim, bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Aleluia. A gente precisa entender isso. Que o Senhor, o Deus de Israel, ele faz tantas coisas para nós. Às vezes a gente deita passando mal e a gente não sabe se vai acordar no outro dia. Aí quando nós passamos a noite, a gente dorme, quando levanta de manhã, já está tinindo, né? Já está supimpa, já corre para lá, corre para lá. Talvez o esposo passa assim uma noite difícil contigo, aí quando ele levanta de manhã, olha você correndo, fazendo café, já preparando o almoço, fazendo uma coisa, arrancando roupa na máquina. Ele fala, meu Deus, o que aconteceu? Não, o Senhor cuidou de mim. O Senhor fez maravilhas na minha vida. E a gente precisa colocar isso no nosso coração. Tudo vem de Deus. E esse acrescentar vem de Deus. Esse cuidado vem de Deus. A terra a qual nós estamos vivendo, passando nesses tempos atuais, pelas situações que aconteceram conosco aqui em Cascadura, era para ter muita gente já ido, né? Mas Deus cuidou de tanta gente, cuidou de nós. A gente precisa entender que Ele é verdadeiramente Aleluia. o nosso escudo e fortaleza. Amém. O socorro bem presente na hora da situação difícil. Então, nós precisamos acreditar. Aleluia. Mesmo que as situações estão difíceis, mesmo que a gente olhe e parece que o céu está de bronze, nós precisamos achar caminho. Nós precisamos cavar, e cavar profunda vala. Como assim, pastor Carlos? Eu já falei. Nós precisamos saber onde nós erramos. Nós precisamos voltar à presença do Senhor. Falar, Senhor, se eu tiver cometido algum pecado, alguma situação que tem travado essa bênção, alguma situação que parece que até os portões da minha casa estão de grade, parece que tem levantado barreiras para mim conseguir alguma coisa, a gente precisa falar com o Senhor, destrava. Porque o Senhor é Deus de bênção. Amém. Destrava, porque os meus sonhos, os meus projetos, eles não Aleluia. podem ficar engavetados. Amém. Eles precisam, no nome do Senhor Jesus Cristo, ser realizados na minha vida. E conforme eu tenho falado com os irmãos, tem uma palavra que diz que os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, cortadores, migradores, destruidores, serão restituídos, segundo a palavra do Senhor. Aleluia. Então o Senhor trará restituição sobre as nossas vidas. Aleluia. E nós precisamos tomar posse dessa restituição. Mas para tomar posse dessa restituição há um processo. E esse processo nós precisamos
nos limpar. Nós precisamos deixar de vacilar. Nós precisamos fazer tudo conforme a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós precisamos observar os seus mandamentos. Nós precisamos observar a sua palavra e falar, será que o que eu tenho feito tem agradado o coração do meu Deus? E muitas vezes, amados irmãos, não precisa nem a gente perguntar, porque muitas vezes, muitas coisas que nós estamos fazendo, o Espírito Santo fala conosco e a gente está lá fazendo alguma coisa, a gente está fazendo de teimoso, o Espírito Santo está falando conosco, ele está falando e a gente está fazendo de teimoso e a gente fala, não, deixa comigo, que isso aí eu resolvo com Deus. Não, o Espírito Santo está falando contigo, Aleluia. volte atrás, fala, não é para mim avante com isso. O Espírito Santo está ponderando contra mim, porque ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se o Espírito Santo está ali repreendendo você e você continua fazendo ali, você vai pagar um preço. Então, não queira pagar preço. Esteja obedecendo a palavra do Senhor. A gente vê o processo que Davi passou, segundo as atitudes que ele tomou. E a palavra do Senhor fala que por causa do homem que ele matou, agora Davi, ele perde 4 filhos por causa de um. E Davi mesmo, por causa de Urias, né? Davi mesmo, ele dá a própria sentença, quando chega o profeta, e o profeta fala com ele. E quando o profeta fala, qual é a tua sentença, Davi? E ele fala, por causa que essa pessoa cometeu tal atrocidade em Israel, esse homem pagará 4 vezes mais. E o profeta chega para ele e fala assim, esse homem é tu, Davi. Davi agora cai chorando no chão e se arrepende diante de Deus, pede perdão a Deus, Deus perdoa. Mas a consequência do pecado de Davi fica. E a consequência foi ele perder 4 filhos. E a gente precisa entender que nós não precisamos perder. Como assim, pastor? Nós precisamos obedecer. Nós precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Fala, Senhor, eu quero obedecer. Me perdoa pelos meus erros. Me perdoa porque eu tenho tomado decisões que têm prejudicado pessoas que estão à minha volta. Nós não podemos prejudicar, porque o Senhor tem algo para cada um de nós. Quantas vezes, amados irmãos, a gente olha situações que talvez a pessoa precisa fazer um enterro. Ela não tem como fazer o enterro. E ela sai pedindo de casa em casa para fazer o enterro. Pedindo um, pedindo a outro. E a gente precisa entender que o Senhor tem falado conosco. Que ninguém fica para a semente. E a gente precisa nos preparar até para a morte. Até para a morte a gente precisa preparar. Porque nós estamos vivendo. Porque nós estamos vivendo sem responsabilidade. Parece que o céu está de bronze. Mas não. Muitas vezes nós temos enfiado os pés pelas mãos. Porque o Senhor, Ele é rico em abençoar. O Senhor, Ele é rico em pegar pelas nossas mãos e nos ajudar. A gente olha nas Sagradas Escrituras, meu amado irmão, minha amada irmã, quantos processos que os homens de Deus, as mulheres de Deus passaram e foram socorridos pelo Senhor. Então, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos entender esse socorro de Deus. Nós precisamos entender esse processo que Deus Ele tem falado conosco nessa noite. Aleluia. Então, que o Senhor Ele venha mudar o nosso coração, que venha fazer com que nós entendamos tudo aquilo que Ele quer nos falar. Porque são coisas, quando Deuteronômio capítulo 28, versículo 23, vai falar, nós temos um ditado popular aqui no Brasil, e esse ditado popular diz que guerra avisada não mata ninguém. Entenderam? O ditado popular diz que guerra avisada não mata ninguém. Mas
As Sagradas Escrituras, ela deixa bem claro o que vai acontecer com o povo por causa da desobediência. Adiantou o aviso? Não. Tem adiantado o aviso para a gente? Muitas vezes não. E a gente precisa falar, não, se o Senhor tem me avisado, e não somente avisado, nós temos mais do que o povo de antigamente, porque nós temos o Espírito Santo. E aquele povo, o Espírito, ele habitava só em alguns naquela época. E hoje o Espírito Santo está sobre todos nós. Diz em Atos capítulo 1, versículo 8, que ele derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne. E se nós temos o Espírito Santo, nós temos vantagem em relação a ele, porque quando nós lançamos mão de alguma coisa, o Espírito Santo já fala antes, isso aí não é para você tocar. Isso fala bem nítido no nosso ouvido, no nosso pensamento. Quando nós levamos a mão em alguma coisa que não é nossa, nós já ficamos com o coração afligido. A gente sente que não é para fazer tal coisa. Até mesmo um homem que ele está no meio da rua, vê uma mulher bonita, aí fala, vai sair com ela, o Espírito Santo já está falando no coração dele que o que está fazendo está errado. Ele faz porque quer. E daqui a pouco, tanto ele conforme ela está morrendo, está passando por situações difíceis por causa da desobediência. E vice-versa. A gente precisa entender isso, mas muitas vezes a gente gosta de correr risco. A gente gosta de passar por processos difíceis. Então o Senhor, ele tem nos alertado nessa noite que a gente precisa dar ouvido à voz do Espírito Santo, que a gente precisa verdadeiramente nos colocar na sua presença. Porque essa semana morreu uma pessoa muito influente do meio musical, e a gente precisa entender céu ou inferno. Ninguém pode dar céu ou inferno para ninguém, porque quem está sentado no trono do juízo é Deus. Mas já está escrito, João capítulo 3, versículo 17, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. No versículo 18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. E a gente precisa entender isso, que cristãos, sabe o que acontece com os cristãos? Enquanto a multidão de pessoas vem andando nessa direção, daqui para lá, o cristão ele anda na contramão. De tanta gente que está indo para lá, e o cristão vindo de lá para cá, o cristão é quase atropelado no meio de muita gente. A gente precisa entender isso, que a gente anda na contramão do mundo. O que é isso? Não cumprindo o desejo da nossa própria carne. Aleluia. Mas matando a nossa carne e vivendo no Espírito. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes, como cristão, a gente não faz aquilo que a gente quer fazer. Porque se a gente ouvir a vontade da nossa carne, só misericórdia. Nós não ouvimos a vontade da nossa carne. Nós andamos segundo o que o mandamento do Senhor, o que as Sagradas Escrituras nos ensinam. E muitas vezes a gente mata a nossa carne dia a dia. A gente vive em espírito. E a gente precisa entender isso. Que para ter uma vida eterna, nós não podemos fazer a nossa própria vontade, mas a vontade de Deus. E cumprir o propósito do Senhor. E isso é uma verdade que a gente precisa obedecer. A gente precisa cumprir. A gente precisa estar olhando para o Senhor e consumador da nossa fé. Amém? Amém. Então, vamos orar. Vamos clamar a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por esta noite. Nós te agradecemos pela tua palavra. Pai, ensina, Senhor, os teus filhos e filhas, ó Pai, a obedecer ao Senhor, a cumprir, Senhor Deus, o teu propósito. Nos perdoa, Pai, esteja, Senhor Deus, fazendo com que nós cresçamos, ó Pai, no teu conhecimento. Ah, Deus, faça, Senhor Deus, com que nós venhamos buscar, Senhor Deus,
a leitura, Senhor, da tua palavra, as orações, ó Pai, ter comunhão com o Senhor, intimidade, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, porque cada dia, cada instante, Senhor Deus, é uma luta, Senhor Deus, e muitas vezes, ó Pai, nós ouvimos aí como que um ditado popular, nós temos que matar um leão por dia. De tão grande é a luta. Muitas vezes, Senhor Deus, temos ouvido falar que temos vendido o almoço para comprar a janta. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, o que o Senhor nos oferece, Senhor Deus, é muito mais, Senhor Deus, do que ditados populares, ó Pai. E a tua palavra vai dizer, Senhor Deus, que se nós seguirmos ao Senhor, ó Pai, nós comeremos do melhor dessa terra. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus de Israel, a tua palavra diz, Senhor Deus, que Mefibosete, filho de Jonas, ó Pai, estava em Lodebar. Mas ali Davi, ele, segundo o seu coração, Senhor Deus, a aliança que ele tinha feito com Jonatas, Pai, ali, Senhor Deus, ele tipificava o Cristo da cruz, e ele dizia, existe alguém da família de Jonatas que eu possa usar de misericórdia? E ali diz, tem um aleijado que está em Lodebar, Mefibosete. Ele falou, traga, porque todos os dias da vida de Mefibosete ele comerá na minha mesa. Assim o Senhor, ó Pai, tem nos tirado, Senhor Deus, do império das trevas, Senhor Deus, nos traga para o reino do Filho do teu amor, ó Pai, para nós comermos o melhor dessa terra, Senhor Deus, para que nós venhamos, ó Pai, a cada dia, a cada instante, Senhor Deus, estar cumprindo, Senhor Deus, todo o teu propósito, o desejo do teu coração. Então, Senhor, nos ajuda, Senhor Deus, a estar, Senhor Deus, andando fielmente, Pai, aleluia, segundo a tua palavra. Nos forja, Pai, segundo, Senhor Deus, o teu caráter, Senhor Deus. Faça, Senhor Deus, com que nós sejamos uma bênção, Pai, na tua presença. Esteja nos curando, Pai, curando a nossa família, nossos filhos, ó Pai, os cônjuges, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, faça resplandecer da tua glória, Senhor Deus, que nós venhamos, ó Pai, no teu nome, ó Pai, crescer, multiplicar e ser uma bênção nas tuas mãos, onde quer que estejamos, ó Pai, que venhamos dar testemunho, Senhor Deus, do teu poder, da tua unção, do teu sobrenatural. Assim, nesta noite, Pai, nós te agradecemos, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Leva-nos, ó Pai, para os nossos lares, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, os nossos lares, a nossa casa, Senhor Deus, a nossa família. Ah, Deus, aí esteja curando, ó Pai, fazendo, Senhor Deus, uma bênção, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, no nosso lar. Assim nós te agradecemos, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém? Ficamos de pé, vamos receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias em todos os dias, hein? Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? até aqui, Nos ajudou o Senhor. por causa disso, Estamos alegres. eu e minha casa, Serviremos ao Senhor. operando Deus, Quem crê Maranata. Ora, vem Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Que a nossa irmã Ana seja bem-vinda sempre aqui, tá bom? Glórias a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bora pro pé. Mora aqui na Ferrari. Obrigada. Amém. Deus te abençoe, minha amada. Com Deus. Aqui é só terça e sexta, né? Terça, sexta, domingo. Ah, domingo é de manhã? Não, sempre às 19 horas. Ah, tá. Vou fazer de tudo pra ficar vivo. Amém. Tchau. Vai ser, Agora sempre, tá? Tá. Tá bom. Obrigada. Tchau, gente.